nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nós sofremos mais pelas coisas que imaginamos e supomos do que pelas coisas reais. Nós vivemos um mundo de mudança rápida e achamos que isso só pode ser explicado por ser o fim de uma era. Sim, é o fim de uma era. Só para dar um exemplo a vocês, quando surgiu a caneta esferográfica no Brasil, os bancos não aceitavam cheque que não fosse com caneta tinteiro. O problema é que hoje vocês não sabem mais o que é cheque. Cheque é um Pix analógico, é um Pix de papel, que a gente tinha que assinar e botar o telefone. O cheque tinha que ser com caneta tinteiro. Esferográfica era vista com desconfiança. Se antes eu tinha que estudar em enciclopédias, hoje eu tenho que estudar no aplicativo de ChatGPT, no aplicativo de mudanças de imagens. Hoje, se eu não estudar, eu vou ficar não apenas desempregado. Desempregado é uma figura histórica. Eu vou ficar inempregável, que é outra coisa. Então, desempregado é alguém que momentaneamente saiu de uma empresa e não entrou em outra. Inempregável é: minhas habilidades não me garantem nenhum lugar. Só existe hoje formando e não formado. O conhecimento não é um pódio. Eu estou aqui em primeiro lugar e medalha de ouro. Conhecimento é uma escada. Você chegou a esse degrau, parabéns. Atrás de você, pessoas cheias de energia estão querendo o seu lugar. Tudo aquilo que você não fizer, alguém mais jovem fará no seu lugar. No emprego e no casamento. Tudo aquilo que, isso eu não faço, não se preocupe, alguém jovem faz mais vezes e com mais competência. Então é a seguinte questão: você nasceu rico, parabéns. Não nasceu rico, sua segunda chance é casamento. Casou por amor, meu amigo, minha amiga, você queimou 2 chances, restou trabalho. E mais, trabalho por muito tempo, muito mais tempo do que no passado. Então, eu preciso botar na cabeça formação permanente. A pequena ética a gente chama de etiqueta. Etiqueta não é garfo e faca e copo correto. Isso é frescura. Etiqueta é o respeito nas relações diárias. Eu preciso amar a pessoa com quem eu trabalho. Você precisa amar seu colega de trabalho. Minha cara e meu caro, você não ama nem todo mundo da sua família. Você dá graça a Deus quando aquela tia falta. Você odiou seu cunhado no Natal. Seus sobrinhos estavam possuídos por Satanás na festa de Natal. Sua avó estava carente, dizendo: é meu último Natal, ano que vem eu morro. E ela não morre nunca e volta. E sua mãe exige que passe com ela porque é o último Natal dela. E você fica lá 20 anos ouvindo de doença. É um saco. Você só precisa respeitar. Amar é uma obrigação para quem é cristão. Respeitar é uma obrigação para quem é humano. Ou seja, você precisa respeitar. Este meu colega engordou. Você é endocrinologista? Pretende deitar com ele? Não. Então, não comente. Não comente. Ele se veste mal. Você é especialista em moda, design de moda? Assessor na Semana de Paris e Milão? Não. Então, não. Ai, mas olha a roupa dele. Se o seu objetivo é elegância, concentre em você. E siga o conselho dos estoicos, filósofos. Quando sua vida estiver perfeita, cuide da do outro. Seu corpo perfeito, roupa perfeita, seu conhecimento perfeito, sua renda perfeita, seus filhos anjos que tocam harpa maravilhosamente, aí cuide da educação do filho dos outros, do corpo dos outros, etc. Até lá, você tem muito a fazer. Você tem muito a fazer. Esse é o conselho dos filósofos estoicos. As conexões hoje são intermediadas pelos aparelhos. Sem sombra de dúvidas. Nós vivemos mandando mensagem, geralmente imbecis, geralmente inúteis. Infelizmente as pessoas estão informando o dia da semana no Zap. Hoje é sexta, sextei e mandam flores, especialmente se forem mais velhos. Mandar flor é sinal de idade. Mensagens, salmos, e mandam sem cessar. Infelizmente, a comunicação se banalizou. E mais do que nunca precisaria, em época de IA e de Zap, olhar no olho e falar com as pessoas. Com as poucas pessoas que isso faz diferença. Então parem de fazer apenas mensagem de Zap no aniversário de alguém. Jovens, acreditem no tio. É possível pegar o celular e ligar para alguém. Acreditem,
O celular fala com outras pessoas. É um milagre tecnológico. Não precisa só mandar mensagem. Saibam que faz diferença. Olhar no olho, abraçar, ou pelo menos falar com alguém. Saibam que isso é importante. Não precisam comunicar o que comeram. É evidente que vocês comem bastante. E poderiam até comer menos. No meu caso é evidente. Então não precisa almoçar e mandar comer, kkkk. Não precisa, gente. Não precisa, você está no quilo. Não espalha, é vergonhoso, gente. Não precisa. Então, usem para se comunicar melhor. Não precisa trocar figurinha com todo mundo. Essa eu não tenho. Não é coleção de figurinha. Então, melhorem a comunicação. E muito importante, nós humanos, gente, somos grandes contadores de história. Nós chamamos a isso revolução cognitiva. Quando é que começa a civilização? Quando um grupo começa a dizer: o nosso faraó é um deus. E para isso nós vamos construir uma pirâmide durante 20 anos, com 100 mil pessoas, para enterrar esse deus. Eu tenho que convencer 100 mil pessoas que 20 anos de trabalho valem a pena, sem ganhar um centavo para enterrar uma pessoa. Eu tenho que convencer alguém que o dia do casamento é um dia que eu tenho que estar perfeito. Se eu for a noiva, eu tenho que emagrecer e estar com a maquiagem perfeita. Se eu for o noivo, eu tenho que estar com o terno perfeito. E todos os outros dias eu posso me largar, posso comer à vontade, eu posso usar camiseta de eleição, abrigo e croque em todos os outros dias. Mas no dia do casamento eu tenho que estar perfeito. Eu tenho que ter uma narrativa de que no namoro a lingerie tem que ser linda, a cueca tem que ser perfeita. Depois pode ser bege de algodão lavada no box. Depois não tem problema. Isso é uma narrativa, isso é uma crença mítica. Isso não tem nenhuma base racional. Mas é a crença. Eu tenho que ver a entrada da noiva. Este é o momento. Isso é uma narrativa. A música tem que ser bonita. Tem que ter gelo seco, drone e música cafona tocando. Isso é uma narrativa. E ela tem que sorrir e tem que ter treinado isso. E o noivo, que é um convidado para o casamento, ele não sabe de nada que está acontecendo, não escolheu nada, ele está sempre admiradíssimo, olhando as flores que ele não escolheu, a roupa que ele escolheu, a palheta de cores das madrinhas que ele não tem a menor ideia. Ele é a pessoa espantada. A noiva, a senhora de si, entra sorrindo. Tudo isso, gente, não é natural, isso é absolutamente uma narrativa. E eu vou ser uma pessoa contadora de histórias. Quanto mais eu souber contar histórias, melhor. Que nunca, como no passado, nunca tivemos tanta raiva de quem pensa diferente. Sempre tivemos políticos de esquerda e de direita. Sempre tivemos. Desde o início do século XX. Mas por que agora as famílias destroem seu Natal? Porque uma ala pertence ao bem e outra ao mal. Por que surgiram dois grupos de zap em família? Um que exclui alguém que é diferente. Ah, na minha família só tem um grupo. É porque você é o excluído do grupo de zap. Por que isso aconteceu? Porque eu não admito mais a contradição. Eu fui mimado pelo algoritmo. Eu só recebo vídeos, links daquilo que eu próprio aprovei. Sem querer, eu estou sendo bombardeado por algo totalmente coerente com o meu gosto. E aí eu acho que aquilo é universal. Mas será que eles não veem que o político B é um ladrão? Não, eles não veem. Eles só recebem denúncia de roubo do político A. E o político A só recebe denúncia de roubo do político B. E mais, eu me associo a pessoas que compartilham o algoritmo e elas todas concordam comigo. E eu digo, viu? Todo mundo acha que é isso. Nós não estamos mais acostumados ao contraditório. O novo sempre assusta. A imagem de Frankenstein fala dessa síndrome de Frankenstein. Aquilo que eu criei vai me destruir. Tudo que é novo causa resistência. Vocês já ouviram dos pais e dos avós, no meu tempo. No meu tempo significa que eu tenho pouco colágeno. No meu tempo significa que eu estou ultrapassado. No meu tempo significa que eu não entendo mais este mundo e eu interpreto o fim do meu mundo com o fim do mundo. O fim deste mundo é o fim do mundo. Quanto mais velho eu for, mais eu digo que é o fim do mundo. Homens adultos usando chupeta. Mania contemporânea.
é o fim do mundo. Ora, os lábios adultos já foram em cada coisa no passado, gente. A chupeta eu diria que é o mais higiênico e seguro de todas as coisas que eu posso colocar na boca. Bebê reborn, que absurdo alguém se apegar a um boneco. Agora, se apegar ao seu carro não é um problema. Se apegar ao que é seu, o seu jogo, não é um problema. Mas o bebê reborn é um problema. Sempre que é diferente do que eu conheço, eu digo, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Quando o biquíni surgiu como traje de banho, muita gente disse que aquilo era o fim do mundo. Os biquínis de 1950 comparados com hoje são burcas, parecem roupas conservadoras. E talvez no futuro alguém vai dizer, no meu tempo as mulheres se deram valor, que usavam fio dental. Hoje estão usando um band-aid, isso é uma pouca vergonha. Fio dental era uma pessoa de família. Sempre que eu estou deslocado do meu sistema de significação, eu me assusto. Todo mundo já passou por isso, que nós estamos encurtando. Mas nós nos esquecemos que a reunião é povoada de frases erráticas, frases ruins, de gente que não sabe falar, gente que fala assim, o objetivo de hoje eu vou logo ao assunto, assim, eu convoquei vocês, eu pensei muito antes de convocar vocês, e você morrendo pela falta de timing da pessoa. Bem, acontece que olhar no olho das pessoas leva ao reconhecimento de microexpressões faciais. Com o tempo eu aprenderia que um chefe dizendo é um chefe que quer dar uma má notícia, mas está enrolando. Porque se fosse um aumento, ele teria falado logo. E eu aprendo a ler microexpressões faciais, coisa que os animais fazem muito. Os animais leem gestos mais do que sons. Eu faço assim para o cachorro, não pula. Ele lê aquela mão dizendo, pula, pula. Para um animal não pular em mim, eu tenho que virar as costas para ele. E não fazer gestos com a mão. Eu tenho que aprender com os cachorros a comunicação não verbal. E a comunicação humana vai perdendo essas questões. Eu preciso, para isso, ter mais repertório. É fundamental que eu tenha repertório. É fundamental que eu leia. É fundamental que eu veja filmes e boas peças de teatro. É fundamental que eu aprenda a conversar com as pessoas. É fundamental que eu pergunte aos amigos próximos como eles se sentem e por que se sentem daquele jeito. E expliquem seu sentimento. Onde houver seres humanos, existem gostos. Eu, Leandro, odeio coentro. Por quê? Não sei, odeio. Desde a infância odeio. Minha mãe odiava e minha avó odiava. É uma tradição de família. É um erro comer coentro? Não, só na minha família. Então, se eu for à casa de vocês, não sirvam coentro. Eu sinto gosto de sabão, eu sinto fedor no coentro, eu passo mal, eu enjoo, posso vomitar na sua mesa. Isso me torna especial? Não, é um gosto. Eu sou humano. E tem gente que adora coentro. Eu encontrei já pessoas assim. Compra coentro e põe na comida. Põe no feijão, gente. Põe coentro no feijão, põe no peixe. Põe no peixe. Espalham essa erva venenosa por toda a alimentação. Essas pessoas têm outro gosto. Gosto é humano. Crime não é gosto. Ele é racista, é o jeito dele. Não, isso é crime. Inafiançável, imprescritível. Ele bate na mulher, mas é coisa de casal. Não, isso é crime, não é possível tolerar. E se eu silenciar, eu sou cúmplice. Aí não é gosto. Gosto é coentro. Gosto é como você cultua Deus. Gosto é como você se veste. Gosto é aquilo que você come, aquilo que você não come. Relação com os outros é ética e lei. Aí não é gosto. O inferno de Sartre, numa obra chamada Entre Quatro Paredes, o inferno são os outros. É verdade? Mas eu escrevi um livro com o Monjacói chamado O Inferno Somos Nós. E eu escrevi também que o inferno está nos outros, está em mim, mas o paraíso também está no outro. Também o encontro está no outro. Então achar que o problema é o outro é um defeito humano. Se é diferente de mim, é errado. Se é diferente de mim, é inferior. Se é diferente de mim, é ruim. Por isso esse cuidado da grande ética, citei aqui crimes como racismo, a grande ética e a grande lei, mas também com a pequena convivência, ou seja, a pequena ética a gente chama de etiqueta.